Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Deguste Matemática. Eu sou o professor Esdras e hoje nós estamos aqui com um vídeo em parceria com o canal Matemática Sem Dificuldades com a professora Verônica. A professora Verônica, ela tem a maioria dos seus vídeos no estilo mãozinha, tá? É um canal muito bom, recomendo esse canal. É um canal que está em destaque no meu canal, tem lá a marca em destaque, o canal está lá. Tá? Vocês podem acessar pelo meu canal, o canal Matemática Sem Dificuldades. Tá? O assunto da aula de hoje, gente, vai ser potenciação e radiciação. Tá? Nós vamos apenas resolver exercícios. Tá? Não vamos entrar a fundo na parte teórica. Tá? Vamos trabalhar a teoria somente nas questões. Tá? E assim, a lista de exercícios a gente vai deixar na descrição do vídeo, tá bom? Então, espero que seja o primeiro vídeo de muitos outros, tá? Com esta parceria, certo? Então, sem mais delongas, solta a vinheta. Bem, gente, já estamos aqui na nossa tela de resolução, direto para a questão 1, tá? Se n é o número que resulta do cálculo de 2 elevado a 22 vezes 5 elevado a 12, quantos algarismos iguais a zero tem n? Então, gente, olha, n é igual a 2 elevado a 22 vezes 5 elevado a 12. Olha, 2 é número primo, não tem como a gente fatorar. 5 também, certo? O que a gente pode fazer aqui, gente, observem. Eu vou pegar esse 2 elevado a 22 e vou escrever ele da seguinte forma. 2 elevado a 12 vezes 2 elevado a 10 e complemento aqui com 5 elevado a 12 também multiplicado, tá? E por que eu fiz isso, gente? Olha, eu vou trocar de posição aqui, já que a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Só para poder explicar a vocês o motivo de eu ter feito isso, tá? E isso, gente, a gente faz porque em multiplicação de potência de mesma base, nós repetimos a base e somamos os expoentes, olha. Base 2, 12 mais 10, 22, tá? Então a gente pode escrever dessa forma. Mas observem, aqui nós temos o mesmo expoente, olha, 12. Então, temos uma propriedade que diz que a gente pode escrever dessa forma, olha, 2 vezes 5 elevado a 12, tá? É o mesmo expoente para as duas bases, tá? Vezes 2 elevado a 10. E aí eu vou escrever assim, olha, n é igual. Olha, até por conhecimento de expressão numérica, resolve primeiro os parênteses. Então, no caso aqui, olha, 2 vezes 5, 10. Então, temos 10 elevado a 12 vezes 2 elevado a 10. Tá? Ora, 10 elevado a 12 é o algarismo 1 com 12 zeros. Tá? E 2 elevado a 10 dá 1024. 1024. Ah, professor, como é que o senhor sabe que 2 elevado a 10 dá 1024? Olha, 2 elevado a 10 é 2 vezes 2 vezes 2. Vamos encontrar aqui o algarismo 2 10 vezes. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Observem, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. 256 vezes 2, 512. E 512 vezes 2, 1024. A gente vai trabalhando com o dobro, tá? Ora, vamos para a pergunta da questão. Ele quer saber o número de algarismos zeros, tá? Zero, que tem n, tá? O valor de n está aqui. É isso daqui, olha, tá? Muita calma nessa hora, porque tem uma casca de banana aqui, gente. Olha, vocês podem pensar
que por esse dado numérico aqui, 10 elevado a 12, nós teríamos 12 zeros. E aqui a letra C, olha, aparece a resposta 12, mas não é essa a nossa resposta. Por quê? Vou até colocar em vermelho aqui para simbolizar. Aqui também é um algarismo zero, gente, no 1024. Então, observem, temos aqui 12 zeros mais um zero daqui. Ou seja, resposta letra D de Deus, porque matemática é de Deus. Tá bom? Então, cuidado aí na casca de banana. Tá bom? Vou limpar aqui a tela e a gente vai para a questão de número 2. Já estamos na questão 2, tá? Essa questão 2, gente, ele diz o seguinte, olha, questão do Instituto Federal do Ceará, tá? Questão recente, 2019, tá? Então vamos lá, simplificando a expressão, então temos essa expressão aqui, obtemos o número. Vamos lá, tem que simplificar mesmo. Eu vou reescrever essa expressão aqui para a gente poder trabalhar nela, tá? Então aqui temos a raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 2 vezes a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 2 vezes a raiz quadrada de 2, só que ela está embutida, né? Na raiz. Tudo isso dividido por 2 elevado a 1/6. O que acontece, gente? Eu vou resolver por partes para poder explicar melhor, tá? Então, a primeira parte que eu vou explicar vai ser essa daqui, olha. Eu vou pegar isso daqui e vou colocar aqui para a gente calcular a parte, tá bom? Então, vou reescrever aqui. Raiz quadrada de 2 vezes a raiz cúbica de 2, tá? Observem, para esse 2 estar aqui, é como se ele tivesse aqui dentro e tivesse saído. Eu quero que ele volte. Para ele voltar, ele tem que ter o expoente 3, porque o índice da raiz é 3. Então, a gente pode escrever assim, olha. Raiz quadrada da raiz cúbica de 2 vezes 2 à terceira. Por que 2 à terceira? Esse 2 daqui, olha, ele entrou, ele voltou para a raiz. Se eu quisesse o caminho inverso, eu cortaria esse expoente e esse 2 sairia da raiz, viria para cá. Mas eu quero o caminho contrário, eu quero que ele entre na raiz. Então, ele vem como 2 elevado a 3. E aqui nós vamos utilizar uma propriedade que diz o seguinte, olha, raiz de raiz, nós podemos multiplicar os índices. Lembrando que o índice aqui dessa raiz é índice 2, tá? Uma raiz quadrada. Então, 2 vezes 3, 6. Então, temos aí raiz sexta de 2 elevado a 4. Por que 2 elevado a 4? Olha, o expoente desse 2 aqui é 1. Multiplicação de potência de mesma base. Repetimos a base e somamos os expoentes. 1 mais 3, 4. Tá? Então, temos aí raiz sexta de 2 elevado a 4. Tá? Vamos mexer agora com a outra parte aqui, olha. Esta partezinha daqui. Certo? Vou até manter a cor que eu circulei. Tá? Então, vou reescrever aqui. Raiz cúbica de 2 e aqui uma raiz quadrada de 2. Olha, esse 2 daqui, eu quero que ele volte para dentro da raiz. Eu quero que ele entre, na verdade, aqui dentro. Como a raiz é quadrada, ele vai entrar com o expoente 2. Tá? Então, vamos ter aqui raiz cúbica da raiz quadrada de 2 vezes 2 ao quadrado. Esse 2 ao quadrado é porque esse 2 daqui ele entrou na raiz. E aqui nós vamos multiplicar os índices, assim como a gente fez no caso anterior. Então, vamos ter aqui a raiz sexta, porque 3 vezes 2 dá 6. Raiz sexta. O expoente aqui, gente, desse 2 é 1, tá? Então, multiplicação de potência de mesma base. Nós repetimos a base, que é 2, e somamos os expoentes. Olha, 1 mais 2, 3. Tá? E agora nós vamos mexer com
esta parte aqui de baixo, eu vou colocar ela circulada em preto, tá? Para a gente trabalhar aqui, olha. Gente, olha, o que acontece? Eu vou escrever aqui uma propriedade, tá? De expoente fracionário. Olha, a elevado a m sobre n é igual a raiz enésima de a elevado a m. Este n é este n e este m é este m. Por que eu escrevi isso? Porque 2 elevado a 1 sexto é a mesma coisa que a raiz sexta de 2 elevado a 1. Esse 6 é esse 6 e este 1 é este 1, tá? Então, vamos substituir todas essas respostas aqui, gente, no que a gente tinha colocado ali, tá? Então, vou colocar aqui, eu vou reescrever. Essa parte aqui foi o resultado em vermelho. Então, nós temos lá raiz sexta de 2 elevado a 4, multiplicado essa parte aqui em rosa, né, que a gente fez aqui, raiz sexta de 2 elevado a 3, e no denominador nós temos a raiz sexta de 2 elevado a 1. Raiz sexta de 2 elevado a 1. Agora percebam que só temos raiz sexta. Podemos fazer uma raiz única, tá? Aqui, de índice 6. Ora, temos aqui 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 1. Tá? Continuando aqui, olha, multiplicação de potência de mesma base. Repete-se a base e somos expoentes. 4 mais 3, 7. Então, temos 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 1. Agora, nós temos divisão de potência de mesma base. Tá? Repetimos a base, que é 2, tá? E subtraímos os expoentes. 7 menos 1, 6. Tá? E aí nós fechamos a conta. Por quê? Esse expoente nós podemos cancelar aqui e ficamos aí com a resposta 2. Tá? Então, 2 é a nossa resposta, que deu letra C de Cristo. Tá bom? Então, mais uma questão aí respondida. Vamos aí para a questão de número 3, tá? Quem quiser aí pode printar a tela, tá certo? E ter um momento aí para estudar com mais calma, tá bom? Vamos lá. Lembrando que a professora Verônica já vai estar aqui com vocês, tá? Então, é importante que vocês tenham esta sequência aqui, tá bom? Vou fazer até a questão 7 e a professora Verônica vai assumir a partir da questão 8, tá bom? Então, vamos lá. Questão de 2016, olha. Simplificando a expressão, então temos essa expressão aqui, 2 mais 1 sobre raiz de 2, tudo isso dividido por raiz de 2 menos 1, obtemos, então temos uma dessas expressões aqui como resposta desta expressão aqui, tá? Então vamos lá. Vou reescrever aqui. 2 mais 1 sobre raiz de 2, tudo isso aqui dividido por raiz de 2 menos 1, tá? Gente, o que é que eu vou fazer primeiro, tá? Eu vou pegar essa partezinha daqui e vou trabalhar com ela isoladamente, tá? Eu vou colocar aqui embaixo, olha. Vou trabalhar com ela em preto aqui, olha. 2 mais 1 sobre raiz de 2. Vou trabalhar com ela individualmente, tá? Aqui eu tenho a opção, gente, de ou tirar o MMC ou trabalhar como número misto, tá? Como é que seria com número misto? Imagina o seguinte, olha. Eu tenho um chocolate mais meio chocolate, tá? Então, é como se eu tivesse uma fração mista, tá? E eu vou transformar numa fração imprópria. Ou seja, o numerador é maior que o denominador. Eu vou multiplicar aqui, o resultado eu somo aqui com este numerador e eu mantenho o denominador. Então, vamos lá, olha. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Repetindo o 2. Tá? Então, 3 sobre 2.
esta mesma situação a gente vai fazer aqui, tá? Então, observem. Raiz de 2 vezes 2 dá 2, raiz de 2, mais 1. Mais 1. Eu não posso misturar um número irracional com um número racional. Então, eu deixo assim, tá? Agora, eu repito o denominador. Raiz de 2. Mas, gente, olha, eu vou até apagar aqui para a gente ganhar mais espaço, tá? Mas observem, eu não posso ter um número irracional assumindo posição de denominador. Então, a gente tem que racionalizar esse número, tá? Como é que a gente racionaliza? Eu tenho que multiplicar tanto o denominador quanto o numerador por um fator que eu anule, que eu consiga retirar essa raiz daqui. No caso, gente, esse fator é o raiz de 2, tá? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, tá? Olha, raiz de 4. E a raiz de 4 vai ser 2. Então, a gente se livra da raiz, tá? Mas o que a gente faz no denominador também faz no numerador, tá? Então, o que acontece aqui, olha. Nesse caso, a gente não vai multiplicar somente 1 por raiz de 2, não. A gente multiplica o 1 e a gente também multiplica o 2 raiz de 2. Então, vamos lá. 2 raiz de 2 vezes raiz de 2, olha. 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que 2 vezes a raiz de 4. Olha, 2 vezes 2, 4. E a raiz de 4 dá 2. Então, 2 vezes 2, 4. Temos aqui, então, a nossa resposta da primeira multiplicação, 4. Agora, 1 vezes raiz de 2 dá o próprio raiz de 2, tá? Vou repetir isso aqui. 4 mais raiz de 2, certo? Vou apagar essa partezinha daqui para a gente ganhar mais espaço na tela, certo? E vou colocar esse resultado aqui, gente, aqui, tá? Para a gente continuar os trabalhos, certo? Então, vamos lá. Igual a 4 mais raiz de 2 sobre 2, tudo isso dividido por raiz de 2 menos 1, tá certo? Agora, observem. Divisão de fração. Como é que a gente resolve isso? Nós conservamos a primeira fração, que é essa daqui de cima, olha. 4 mais raiz de 2 sobre 2, e multiplicamos pelo inverso da segunda, lembrando que o denominador aqui é 1, tá? Então, esse 1, que é denominador, ele passa a ser numerador, tá? E esse raiz de 2 menos 1, ele vai passar a ser denominador. Raiz de 2 menos 1, tá? 4 mais raiz de 2 vezes 1 dá o próprio, né? 4 mais raiz de 2, certo? E aqui nós temos, olha, vamos seguir aqui o chuveirinho, a propriedade distributiva, né? 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. E 2 vezes menos 1, menos 2. Vou anotar aqui, olha. 2 raiz de 2 menos 2, tá? Agora percebam que temos novamente aqui um número irracional assumindo posição de denominador, e isso não pode acontecer. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos racionalizar. Nesse caso aqui, nós vamos racionalizar sendo o fator de multiplicação aqui o conjugado desse número aqui. O conjugado dele vai ser esse mesmo valor, trocando esse sinal daqui de menos por mais. Tá? Então, vai ser 2 raiz de 2, 2 raiz de 2, mais 2. Tá? E o que a gente faz no denominador, a gente também faz no numerador. Tá? Então, vou escrever aqui, olha, 2 raiz de 2 mais 2. Tá bom? Então, vamos aí continuar as contas, tá? Vamos fazer aqui este vezes este vezes este, tá? Depois, nós vamos fazer este vezes este. Deixa eu botar uma seta mais bonitinha. Olha, esse vezes esse. E este
vezes este, o 4. Certo? Vamos lá, continuando. Vou colocar aqui embaixo, olha. 4 vezes 2 raiz de 2 vai dar 8 raiz de 2. 4 vezes 2, 8. Tá? 8. Agora, raiz de 2 vezes 2 raiz de 2, a gente já fez isso antes, não é? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que dá 2, tá? E 2 vezes 2 vai dar 4. E aqui, raiz de 2 vezes 2, 2 raiz de 2. Então, revisando. 4 vezes 2 raiz de 2 dá 8 raiz de 2. 4 vezes 2, 8. Raiz de 2 vezes 2 raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que dá 2. Vezes 2, 4. E raiz de 2 vezes 2, 2 raiz de 2. Agora, gente, nós vamos lembrar de produtos notáveis, que é um conteúdo do oitavo ano. Era do oitavo, né? Agora é do nono com a nova BNCC. Tá? Com a BNCC. Mas vamos lá. Olha, nós temos aqui o produto da soma pela diferença de dois termos. Isso vai dar o quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo, ou seja, 2 elevado a 2. Tá? Vou botar aqui uma divisória para a gente continuar. Olha, termos semelhantes. 8 raiz de 2 mais 2 raiz de 2. Estamos falando aí de 10 raiz de 2. 10 raiz de 2. 8 mais 4, 12. Observem agora. 2 ao quadrado dá 4. Tá? 2, eu vou colocar aqui a parte, tá? 2 raiz de 2 elevado a 2. 2 ao quadrado dá 4. Esse 2 eu posso cortar com a raiz. Então, vem aqui 2. 4 vezes 2, 8. Tá? Então, vou colocar aqui embaixo o valor 8. 2 ao quadrado, 4. Né? Então, menos 4. Então, temos aqui, olha. Podemos colocar aqui, gente, 2 em evidência, olha. 2 em evidência, nós vamos dividir a expressão toda por 2. 10 raiz de 2 dividido por 2 vai dar 5 raiz de 2. 12 dividido por 2 dá 6. Tá? Então, vou colocar aqui mais 6. 8 menos 4, 4. Tá? Podemos simplificar aqui esse 2 por 2 e esse 4 por 2 vai dar 2, olha. Tá certo? Vai dar 2. Vou puxar isso aqui para cima, olha, para a gente ganhar um pouquinho mais de espaço. E observem, ficamos aí com 5 raiz de 2 mais 6, tudo isso sobre 2. Olha, isso daqui a gente pode escrever assim, olha. 5 raiz de 2 sobre 2 mais 6 sobre 2. E, obviamente, que a gente pode dividir 6 por 2, vai dar 3, né? Observem aí a nossa resposta final. 5 raiz de 2 sobre 2 mais 3. E encontramos isso, olha, na letra D de Deus. Mais uma vez, porque matemática é de Deus. Tá bom? Então, vamos aí para mais uma questão. Tá? Essa foi a questão de número 3. Mais uma questão no pacote, mais uma questão resolvida. Questão número 4. Tá? Questão do IF de Alagoas. Certo? Questão do IF de Alagoas 2016. O valor exato da raiz cúbica de 1.728 é. Então, já sabemos que é um valor inteiro, tá? Não é aproximado. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos decompor em fatores primos. Então, 1.728, tá? Dividido por... Aí a gente vai pensar em critérios de divisibilidade, tá? Por exemplo, o primeiro valor aqui que entra
é um número primo 2, tá? E vai ser 2 porque o 1728 é um número par. Enquanto tiver número par aqui, a gente vai colocando algarismos 2, número 2, tá? Um outro detalhe, gente. A gente poderia trabalhar também com as alternativas aqui, olha. Por exemplo, o 9. Se a gente fizer 9 vezes 9 vezes 9, teria que dar 1.728. Ou 12 vezes 12 vezes 12, tá? Então, vocês escolhem aí a maneira mais simples para vocês. A questão é, o jeito mais tradicional da gente resolver isso será, na verdade, fazendo aqui a decomposição em fatores primos, tá? Então, vamos dividir este número aqui por 2, tá? 17 dividido por 2 vai dar 8, tá? Porque 8 vezes 2, 16. Sobra 1 de resto. 1 com 2, 12. 12 dividido por 2, 6. Dá exato, né? E 8 por 2 dá 4. Então, temos aí 864, que também é um número par. Então, a gente vai dividir aqui por 2, tá? Se a gente dividir 864 por 2, gente, olha, todos os algarismos são pares. Então, vamos cair pela metade. A metade de 8, 4. A metade de 6, 3. A metade de 4, 2. 432 também é um número par. Então, vamos dividir aqui por 2. Olha, se eu considerar aqui 432, 400 mais 32, a metade de 400 dá 200. A metade de 32 dá 16. 200 mais 16, 216. 216, gente, continua sendo um número par. Então, vou dividir por 2 novamente. A metade de 216 dá 108. Continua sendo um número par. Continuo dividindo por 2. A metade de 108, 54. Tá? 54 também é um número par. A gente pode dividir por 2. E aqui vai dar 27. Opa, 27 não é par. A gente vai testar o 3. Quando é que um número é divisível por 3? Quando a soma de seus valores absolutos é um número divisível por 3. Então, por exemplo, 2 mais 7, 9. 9 é um número divisível por 3. Tá? Então, a gente coloca aqui o número primo 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 também é por 3, olha. Vai dar 3. E 3 por 3 vai dar 1. Gente, olha. Como a raiz é cúbica, nós vamos associar a cada 3 valores aqui, olha. Tá? Então, nós temos aí 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Olha, isso daqui é 2 à terceira. Aqui também, olha, 2 elevado a 3 e aqui é 3 elevado a 3. Por isso que eu escrevi assim. E a gente vai colocar isso, gente, dentro da raiz, olha. A raiz cúbica. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. Olha, como o índice é 3 e esses expoentes aqui também são 3, olha, nós podemos cancelar aqui e podemos retirar agora a raiz, porque vai ficar 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 está aqui na letra B. É a nossa resposta, tá? Então, mais uma questão aí no pacote. Vamos aí para a questão de número 5. Tá? Vou limpar aqui a tela. Vamos para a questão de número 5. Questão do Instituto Federal, olha aí, Rio Grande do Sul, né? 2016, tá? Questão de número 5 aí para a gente. Vamos lá. O valor da expressão, então temos essa expressão aí, 1/5 elevado a menos 2, mais 1/5 elevado a 2, mais a raiz cúbica de menos 27 é. Então vamos lá, trabalhando com essa expressão. Vou reescrever essa expressão aqui. 1 sobre 5 elevado a menos 2, mais 1 sobre 5 elevado a 2, mais a raiz cúbica de menos 27, tá bom? Olha, expoente negativo, o que é que a gente faz? Troca de posição numerador-denominador
e troca também o sinal do expoente. Então, se a gente tem aqui um quinto, olha, esse 5, que é denominador, passa a ser numerador. E o 1, que é numerador, passa a ser denominador. Mas não é necessário colocar ele, gente, já que o 1, como denominador, ele não se faz necessário. Então, aqui era menos 2, passa a ser 2, tá? Aqui, 1 quinto elevado a 2, gente, olha. 1 sobre 5 elevado a 2 é a mesma coisa que 1 sobre 5 vezes 1 sobre 5. E vai dar 1 sobre 25. 1 vezes 1 dá 1, 5 vezes 5, 25. Temos aí 1 sobre 25. Raiz cúbica de 27, gente. Raiz cúbica de menos 27, na verdade, né? A gente pode escrever assim, olha. 27 fatorado. Olha, não é par, é por 3, como a gente já tinha visto na questão anterior. 27 dividido por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3 e 3 por 3 dá 1. Temos aí 3 elevado a 3. Então, a gente pode escrever da seguinte maneira. Como tem um negativo, a gente pode escrever assim, olha, menos 1 elevado a 3, não vai fazer diferença assim, tá? Vezes 3 elevado a 3. Podemos cancelar aqui, olha, já que o índice corresponde ao expoente ali, né? Então, vamos encontrar como resposta, olha, menos 1 vezes 3, que vai dar menos 3. Menos 3. Ora, 5 ao quadrado, gente, é 5 vezes 5, que dá 25, olha. Então, 25 mais 1 sobre 25 menos 3. Olha, 25 menos 3 dá 22. Mais 1 sobre 25. Aqui, gente, a gente pode tratar como número misto ou fazer o MMC, tá? O que é que a gente vai fazer aqui? Olha, eu prefiro trabalhar como se fosse um número misto. A gente vai multiplicar aqui, certo? Multiplicar. O resultado a gente soma aqui e mantém o denominador. Tá? Então, vamos lá. 25 vezes 22. Vou colocar essa continha aqui. 25 vezes 22. Pegando o número todo, olha, 25. 25 vezes 2, 50. Novamente aqui, olha. 25 vezes 2, 50. Só ter o cuidado para não colocar as sequências nos lugares errados. Ó. Mas aqui é bem simples. Olha, 0 baixa, 5 mais 0, 5, e o 5 baixa, 550. 550 mais 1, 551 sobre 25, e encontramos isso na letra C de Cristo. Tá? Então, aí, mais uma questão aí respondida. Tá bom? Vamos aí para a questão de número 6. Tá? Lembro a vocês, mais uma vez, que continuem aí na resolução, porque a professora Verônica vai vir com um vídeo mãozinha aí para resolver mais questões para vocês daqui a pouco. Tá? Então, muita calma nessa hora. Tá? Vamos lá. Mais uma questão aí. Questão, de certa forma, recente, né? 2015, não é tão antiga assim. Tá? Ela pede o valor da expressão de... Então, temos aí a raiz de 50 menos a raiz de 18 mais a raiz de 98. Olha, tem mais de uma maneira da gente resolver isso daí. Eu vou colocar para vocês da maneira que eu julgo mais simples. Nós podemos pensar num quadrado perfeito vezes algum número inteiro que vai dar 50, 18, 98. Como assim? O que é um quadrado perfeito? Um quadrado perfeito é um número que tem uma raiz exata. Por exemplo, 1, 4, 16, 64, 100. Todos esses números são quadrados perfeitos. A raiz de 1 vai dar 1, a raiz de 4 vai dar 2, a raiz de 16 vai dar 4, a raiz de 64 vai dar 8, a raiz de 100 vai dar 10. Tá? Então, todos esses têm raízes exatas. Então, gente, olha, nós temos que pensar em um número que seja um quadrado perfeito, tá? Um número que tem uma raiz exata, que multiplicado por um número inteiro
tá? Vai dar 50. Então, por exemplo, deixa eu botar menor. 25 vezes 2. Raiz de 25 vai dar 5. Ela tem raiz exata, ele é um quadrado perfeito. Vezes a raiz de 2. O 2 não tem raiz exata, ele fica na raiz, tá? 18. 18 é a mesma coisa que 9 vezes 2. O 9 é um quadrado perfeito, ele tem raiz exata, 3. O 2 não tem, ele fica na raiz. 98 é a mesma coisa que 49 vezes 2, tá? E a raiz de 49 é exata, olha, 7. 7 raiz de 2, porque raiz de 2 não tem uma raiz exata, tá? Então, observem. Nós podemos fazer o seguinte, olha. Operando esses números, nós teríamos 5 raiz de 2 menos 3 raiz de 2, 2 raiz de 2. Mais 7 raiz de 2, nós temos aí 9 raiz de 2. E encontramos isso na letra C de Cristo. Tá, gente? Então, mais uma questão aí resolvida. Vamos para mais uma questão. Vou aqui limpar a tela. Tá? Um lembrete para vocês, gente, é que vocês podem estar pausando o vídeo, tá? E tentar resolver sozinhos, certo? Eu também vou deixar, eu e a professora Verônica, nós vamos deixar na descrição do vídeo, tá? A lista com a atividade, tá? Para vocês tentarem fazer aí, tá bom? Inclusive, quem está visualizando pelo celular, que a tela é menor, tá? Vai ter a opção de clicar lá na atividade e poder dar um zoom, fazer um estudo melhor, tá bom? Então vamos lá, direto aí a leitura da questão, a questão do Instituto Federal de Santa Catarina, tá bom? 2015. Leitura. Considere a expressão numérica A igual a 0,001 dividido por 1000 mais 8 elevado a 2/3 mais raiz de 25. É correto afirmar que o valor de A é. Então, vou reescrever essa expressão aqui, gente. Olha, A é igual a 0,001 dividido por 1000, tá? Dividido por 1000, mais 8 elevado a 2/3, mais a raiz de 25, tá? Gente, olha, quando a gente divide por 1000, a vírgula vai andar 3 casas para a esquerda. Então, olha, nós já temos aqui 3 casas, vamos para 6 casas. Então, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, tá? Vou colocar esse 8 elevado a 2/3 aqui à parte para a gente trabalhar com ele, tá? Olha, 8 elevado a 2/3. Já utilizamos aqui, gente, em outro exercício, a propriedade de expoente fracionário que se torna uma raiz, não é? Então, isso já foi explicado, olha. No caso aí, nós vamos ter uma raiz cúbica de 8 ao quadrado. Por quê, gente? Observem, esse 3 é esse 3 e esse 2 é esse 2 aqui, tá? Então, continuando, olha. Nós vamos ter aqui 8 ao quadrado, gente, é a mesma coisa que 8 vezes 8, que dá 64. Raiz cúbica de 64, tá? 64, gente, é a mesma coisa que 4 elevado a 3. Então, raiz cúbica de 4 elevado a 3, tá? Ou seja, podemos cancelar aqui com a raiz, tá? E vamos ficar com a resposta 4. Tá? Então, aqui, 4. A raiz de 25, vocês já sabem, 5. Então, vamos somar. 4 mais 5, 9. Tá? 9 mais esse número aqui, 0,0000001, vai dar 9,0000001. E isso nós encontramos na letra E de exatas. Tá bom, gente? Então, resolvemos aí a questão do número 7. Tá? Eu vou deixar vocês agora na excelente presença da professora Verônica, do canal Matemática Sem Dificuldades. Tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido aí, tá?
e continuem os estudos, tá bom? Simbora, professora. Boa aula. Oi, pessoal, é uma honra estar participando dessa parceria com o professor Esdras. Então, eu vou dar continuidade à nossa lista, só que a gente vai resolver na caneta, tá? Na folha e na caneta. Então, vamos lá. Então, vamos continuar, pessoal. Então, começando aqui o exercício 8, ele fala assim, ó, o valor da expressão numérica, aí nós temos uma expressão numérica que parece assustadora, né? É igual a, e temos as alternativas. Bom, o que vocês têm que observar aqui nessa expressão para começar a resolvê-la? Primeiro, a gente precisa mexer em algumas coisas. Esse número decimal, nós precisamos transformar ele em fração para poder facilitar o nosso resultado, né? A nossa compreensão do exercício. E essa dízima periódica, a gente também precisa encontrar a fração geratriz dela, porque sem calculadora fica difícil de você resolver essa expressão numérica, né? Então, vamos lá. Então, 1,25, transformando para fração, um número decimal, o que a gente pode fazer? Escreve este número sem a vírgula e pensa comigo. Quantas casas depois da vírgula nós temos? Nós temos 2 casas depois da vírgula. Então, o número que vai estar aqui embaixo vai ser o 100. 2 casas de 0. Se depois da vírgula a gente tivesse 3 números, aqui embaixo nós poria número 1000, tá bom? Seria 3 casas de 0. Então, nesse caso, 1,25 é a mesma coisa que 125 sobre 100. E simplificando, podemos simplificar aqui por 5, né? Tanto em cima quanto embaixo. E aí, nós vamos ter aqui 25 sobre 20. Simplificando aqui, né? E ainda dá para simplificar de novo por 5. 25 por 5 é 5. E 20 dividido por 5 dá 4. Então, esse número decimal, 1,25, é a mesma coisa que 5 quartos. Esse número é este daqui, em forma de fração, tá bom? Aqui, na nossa dízima periódica, nós temos 0,999. Bom, então, vamos transformar, encontrar a fração geratriz dela. Como que a gente faz? Podemos pegar esse número e chamar ele de x. A fração geratriz que a gente quer encontrar é x, a gente não sabe qual que é. Concorda que isso aqui já se transforma em uma equação? O que a gente tem que fazer? Nós temos que multiplicar essa equação por um número de forma que a gente consiga eliminar essa parte do período que está se repetindo, 9, 9, 9. Então, a gente pode fazer o quê? Multiplicar essa equação toda por 10. Multiplicando ela por 10, quanto que vai ficar? Vezes 10, então vai andar uma casa aqui para a esquerda, então vai ficar 9,99. Como é uma dízima periódica, 9 infinitamente, né? E x vezes 10, 10x. Agora, o que a gente pode fazer para encontrar essa fração? Basta nós fazermos a diferença membro a membro dessa equação com essa equação daqui de cima. Então, vai ficar 10 menos x, 10x menos x é igual a 9,999 menos 0,999. Concorda que nessa diferença aqui, o período aqui, ó, a dízima que se repete, ela vai sumir. Vai ficar sobrando aqui só 9. E 10x menos x é 9x, que é igual a 9. Então, aqui fica fácil, né? O nosso x vai ser o quê? O 9 que tá multiplicando vai passar dividindo. Então, 9 sobre 9. 9 dividido por 9, x é igual a 1. Então, a fração geratriz dessa dízima periódica é 1, tá bom? Vou escrever aqui, ó. Olha só o que a gente tem que fazer para poder começar a resolver
a nossa expressão numérica, né? Mas é muito importante, senão você, sem a calculadora, fica inviável de você fazer da forma que está aqui, tá bom? Então, vamos passar isso daqui, agora esses valores que nós encontramos para a nossa expressão. Bom, veja, 1,25 é 5 quartos, né? Só que esse valor aqui, ele tá elevado a menos 2. Lembra que quando o expoente é negativo, para ele ficar positivo, nós temos que inverter a nossa base? Então, nós vamos inverter essa base, 5 quartos, nós vamos colocar 4 quintos, tá? Eu já vou pôr direto aqui. Então, vai ficar 4 sobre 5 elevado ao quadrado, porque o expoente vai ficar positivo, certo? Mais 4 que multiplica. O 5 tá elevado a menos 1. Para este valor ficar, o nosso expoente ficar positivo, temos que inverter a nossa base. Então, vamos fazer igual. O inverso de 5 é 1 sobre 5. Elevado a 1 no caso agora, né? Só que como todo número elevado a 1 é ele mesmo, então não vou elevar a 1, já vou deixar assim. Sobre a dízima periódica que nós encontramos a fração geratriz, vou substituir, já vou colocar 1 aqui, ó. 1 o quê? Elevado ao quadrado, menos 2 que multiplica. Menos 10 elevado a menos 1. Nós precisamos inverter a base para deixar o nosso expoente positivo. Então, aqui vai ficar o quê? 1 sobre menos 10, certo? No caso, ele vai estar elevado a 1, que é ele mesmo. Então, agora é só resolver. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. Mais 4 que multiplica 1 quinto. 4 quintos. Sobre 1 ao quadrado é 1. Aqui, 1 menos 2 multiplicado 1 menos 10 décimos, vai ficar positivo, vai ficar dessa forma, concorda comigo? O menos aqui vai ficar mais. E esse valor aqui, a gente pode colocar ele aqui, simplificar ele para 1 quinto, para poder facilitar a nossa resolução. Então, aqui em cima, a soma de frações com os denominadores diferentes vai ficar como? O MMC entre 25 e 5 é o próprio 25. 25 dividido por 25 é 1. 1 que multiplica 16, 16. 25 que divide por 5 é 5. 5 que multiplica 4 dá 20. Então, 16 mais 20. Sobre 1 mais 1 quinto vai ficar como? O nosso MMC aqui vai ficar 5. Imagina que aqui é 1. Tô fazendo passo a passo para vocês entenderem, tá? 5 que divide 1 é 5. 5 vezes 1, 5. Mais 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então, aqui vai ficar 16 mais 20, 36 sobre 25. Tudo isso sobre 6 quintos. Nós temos aqui uma divisão entre duas frações. O que a gente pode fazer? A gente mantém o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. O inverso aqui, no caso, é 5 sextos. E aí ficou fácil, né? 36 vezes 5, 180, sobre 25 vezes 6, 150. Simplificando as duas frações por 6, né? Porque os dois nós podemos simplificar por 6, que são múltiplos de 6. Nós vamos encontrar 30 sobre 25. Ainda dá pra gente simplificar por 5, né? 5 em cima e 5 embaixo. Nós vamos encontrar o quê? 30 dividido por 5 é 6. Sobre 25 dividido por 5, 5. O resultado, o valor da expressão numérica, então, vai ser 6 quintos. Alternativa C. É bem trabalhosa essa questão, né? Mas eu expliquei passo a passo para você entender, tá bom? Vamos para a próxima. Olha só, o nosso item 9. Sendo, aí nós temos aqui uma expressão, valor de y.
a metade do valor de y vale. Ele quer a metade desse valor aqui. Bom, então vamos lá. Primeiro passo é você avaliar bem, olhar se você consegue aplicar as propriedades. Então, aqui nós podemos observar que todos os números aqui na base são múltiplos de 2, concordam comigo? Então, a gente pode reescrever esses números todos na mesma base, para a gente poder aplicar as propriedades de potência. Então, olha só, 4 não é a mesma coisa que 2 ao quadrado? O 8 não é a mesma coisa que 2 ao cubo? O 16, mesma coisa que 2 elevado à quarta. E o 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta. Então, nós só vamos reescrever, tá bom? Para deixar tudo na mesma base. Então, o y vai ser igual. O 4 é 2 ao quadrado, então 2 ao quadrado e tudo isso elevado a 10. Multiplicado por o 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Tudo isso elevado a menos 3. Multiplicado por 16 é 2 à quarta. Tudo isso elevado a menos 2. Sobre 2 elevado à quinta. 32 e 2 elevado à quinta. Nós só reescrevemos, tá? Agora, olha só, tudo tá na mesma base. E nós podemos aplicar outra propriedade de potência, aquela que fala quando você tem potência de potência. Quando você tem potência de potência, você multiplica os expoentes. Então, vai ficar y é igual 2 elevado a 2 vezes 10, 20, multiplicado por 3 vezes menos 3, menos 9, multiplicado por 2 elevado a 4 vezes menos 2, menos 8. Tudo isso sobre 2 elevado à quinta, certo? Aqui, y vai ser, na multiplicação de potências de mesma base, o que a gente faz? Nós somamos os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 20 mais menos 9 mais menos 8, tudo isso sobre 2 elevado à quinta. Y vai ser 20 menos 9, 11. 11 menos 8, sobra 3, né? Oh, meu Deus. Desculpa. Y vai ser igual a 2 elevado a 3 sobre 2 elevado à quinta potência. Aqui, outra propriedade de potência. Nós temos uma divisão com potências de mesma base. Se na multiplicação a gente soma, na divisão nós subtraímos. Então, vai ficar 2 elevado a 3 menos 5, os nossos expoentes. Isso é igual a 2 elevado a menos 2. Esse é o valor de y, mas a gente quer a metade do valor de y. Então, a metade do valor de y vai ser o quê? É você pegar esse valor e dividir por 2, concorda comigo? Então, vai ficar 2 elevado a menos 2 sobre 2. Aqui, perceba, o nosso expoente não tem nada, mas a gente sabe que ele está elevado a 1, que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, vai ficar como? Na divisão de potências, subtraímos os expoentes. Menos 2, menos 1, isso é igual a 2 elevado a menos 3. Alternativa A. Certo? Então, aqui basta você enxergar as propriedades e ir aplicando ela passo a passo. Bem facinho esse exercício, né? Bora pro próximo. O valor da expressão. Aí, nós temos aqui uma expressão é igual a. Bom, o que a gente tem que fazer nesse exercício? Nós vamos organizar ele, tá bom? Então, aqui no caso, vou reescrevê-lo. Dois ao quadrado. Ok. Perceba que todos eles aqui no numerador, eles estão elevados a um expoente negativo. Para ele ficar positivo, nós temos que inverter a nossa base. Então, aqui, o que nós vamos fazer? O inverso de 2 é 1 sobre 2.
Então, agora nós podemos elevar ele ao quadrado, vai ficar positivo, né? Menos o inverso de 2 aqui, 1 sobre 2, elevado ao cubo, sobre 2 ao quadrado. Isso é igual. 1 ao quadrado é 1. Sobre 2 ao quadrado, 4. Menos 1 ao cubo, 1. Sobre 2 ao cubo, 8. Tudo isso dividido por 2 ao quadrado é 4. Vamos lá, vamos continuar. Aqui nós temos uma subtração entre duas frações com denominadores diferentes. Você fazendo o MMC entre 4 e 8, você vai achar o número 8. 8 divide pelo número de baixo. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 1, 2. Menos, sinal aqui. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 1, 1. Então, aqui vai ficar 1 sobre 8, né? Sobre 4, sobre 4. Então, aqui nós temos uma fração dividida por um número inteiro. Bom, ele não aparece aqui, mas, ó, é como se fosse 4 sobre 1, concorda comigo? Então, aqui, na verdade, agora nós temos uma divisão entre duas frações. Então, o que que você faz? Mantém o numerador, multiplica pelo inverso do denominador. Então, se o seu denominador é 4, o inverso de 4 é 1 sobre 4. Isso é igual multiplicação de frações. 1 vezes 1, 1. 8 vezes 4, 32. Bom, 1 sobre 32 é o resultado aqui. Pessoal, 32, no outro exercício, a gente não viu que é a mesma coisa que 2 elevado à quinta? 1 sobre 32 não é o inverso de 32? Então, 1 sobre 32 vai ser o quê? 2 elevado a menos 5, o inverso de 32, tá? Então, o nosso resultado aqui, ó, é 2 elevado a menos 5, alternativa D. Perceba que você aplica as propriedades de potência e acaba caindo numa conta matemática básica, né? Divisão de frações, multiplicação de frações, então é super tranquilo. Basta você identificar o exercício e ver qual propriedade você precisa aplicar, tá certo? Vamos pro próximo. Para todo número real positivo A, a expressão, aí nós temos uma expressão aqui, é equivalente a. Então, o que que ele quer? Ele quer que a gente mexa nessa expressão de forma que a gente consiga simplificá-la, tá bom? Então, normalmente os alunos, quando vê um exercício, né, uma expressão com letras, se assusta, mas não precisa se assustar, é super simples, imagina um número ali, tá certo? Então, a gente vai desenvolver aqui. Então, nós temos aqui raiz de A mais raiz de A ao cubo mais raiz de A elevado a 5, tudo isso sobre raiz de A. Pessoal, perceba, eu não posso reescrever esse A ao cubo sendo A ao quadrado vezes A elevado a 1? Concorda comigo? A base é igual, a gente soma os expoentes. Então, aqui, no caso, fica a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, certo? E aqui, o A quinta, não é a mesma coisa que a gente fazer A ao quadrado vezes A ao quadrado vezes A elevado a 1. Como tem a mesma base, somamos os expoentes. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então, nós só vamos reescrever, tá certo? Por isso que é importante você saber que a potenciação é a operação matemática inversa da radiciação, porque aí você consegue trabalhar com as duas junto, tá bom? Então, vamos lá. Raiz de A é raiz de A, mais a raiz de A ao cubo. Vamos reescrever aqui. Então, vai ficar raiz de A ao quadrado multiplicado por A elevado a 1, que é ele mesmo, né? Vou colocar aqui só para você ver o que a gente está fazendo. Mais raiz de A quinta, nós vamos reescrever assim.
A ao quadrado multiplicado por A ao quadrado multiplicado por A elevado a 1. Tudo isso sobre raiz de A. Agora, o que você tem que ver? Como é uma raiz quadrada, o nosso índice da nossa raiz é 2. O número que está elevado ao quadrado, nós podemos simplificar com o índice. Lembra daquela propriedade que quando o índice da sua raiz é igual ao expoente do radicando, você pode simplificar. Então, aqui a gente pode cortar a raiz com o quadrado do expoente. Raiz com o quadrado do expoente, raiz com o quadrado do expoente. Por isso que eu fiz dessa forma, para a gente poder simplificar. Então, como vai ficar? Vai ficar assim, ó. Raiz de A mais... Aqui nós simplificamos, então esse A vem para fora da raiz, vira A, multiplicado por raiz de A, que foi o que sobrou. Mais, olha, veja, nós cortamos 2A ao quadrado, né? Então, sobrou A vezes A. E A vezes A é o quê? A ao quadrado, que multiplica raiz de A, que foi o Azinho que sobrou aqui. Tudo isso sobre raiz de A. Ainda dá para simplificar essa expressão, né? Então, vamos trabalhar nela. O que nós temos aqui no numerador que está em comum nos 3 termos aqui? Raiz de A, não é? Então, podemos colocar a raiz de A em evidência. E aí, vai ficar 1 mais A, né? Porque o raiz de A ficou em evidência. Então, 1, né? A mais o que sobrou aqui? A ao quadrado. Tudo isso sobre raiz de A. Esse raiz de A com esse raiz de A, podemos cortar. E aí, vai sobrar 1 mais A ao quadrado, que dá a nossa resposta. Alternativa B, tá? Aqui não é A2, não, é A ao quadrado, tá bom? Esse 2 aqui não existe. Alternativa B. Super simples, né? Basta você aplicar as propriedades. Então, é muito importante tê-las na cabeça, tá bom? E o nosso último exercício, se você tá aí até o final, que bom, fico feliz que você aguentou firme nesse processo aqui de aprendizagem. É muito importante você praticar, porque é na prática que a gente consegue eliminar as nossas dificuldades, né? Então, vamos lá. Considere as seguintes expressões. Então, nós temos aqui três expressões e quer saber qual que é a verdadeira. Então, para a gente saber qual que é a verdadeira, não vai ter jeito, a gente vai ter que fazer todas. Ele tá falando o quê? Na primeira, que 3 raiz de 12 sobre 2 é a mesma coisa que 3 raiz de 2. Será? Vamos ver. 3 raiz de 12 sobre 2. 12, tem algum número que multiplicado por ele mesmo dá 12? Não tem, né? Então, o que a gente pode fazer com esse número? Fatorar ele. Então, aqui, ó, fatorando 12, fatores primos, né? 12 dividido por 12 dá 6, por 2 ainda dá, sobra 3, e 3 por 3 é 1. Então, 12 nós vamos reescrever como sendo 2 ao quadrado vezes 3. Então, vai ficar 3 que multiplica raiz de 2 ao quadrado vezes 3 sobre 2. Isso é igual. O expoente é igual ao índice da raiz, então, podemos cortar, simplificar. Então, vai ficar 3, o 2 vai sair da raiz, 3 vezes 2, raiz de 3 sobre 2. 3 vezes 2 é 6, raiz de 3 sobre 2. Simplificando aqui, ó, o 6 com o 2, simplificando por 2, vai ficar 3 raiz de 3. Esse é o resultado aqui. 3 raiz de 3, não 3 raiz de 2. Então, aqui a nossa sentença é falsa. A primeira é falsa. Então, já podemos eliminar a A, a D e a E. Então, vamos lá. No item 2, ele fala aqui, 2 raiz de 3 elevado a menos 1 é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 6.
Vamos ver? Então, nós temos aqui, ó, 2 raiz de 3 elevado a menos 1. O que a gente pode fazer? O expoente negativo, nós temos que inverter a nossa base. Então, vai ficar 1 sobre 2 raiz de 3. E agora sim, né? Tá elevado a 1, que é ele mesmo. Mas, a gente não pode deixar o nosso denominador com uma raiz quadrada aqui embaixo. Nós temos que racionalizar, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? Multiplicar por raiz de 3 aqui para poder eliminar essa raiz. Em cima e embaixo. Então, vai ficar como? Multiplicação de frações. 1 vezes raiz de 3 sobre. Aqui, essa raiz vai ficar uma única raiz. Então, vai ficar 2 raiz do quê? Você vai multiplicar o valor que tá aqui no radicando. No caso, 9. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 2. Quanto que é a raiz de 9? 3. Então, raiz de 3 sobre 2 vezes 3, 6. Olha só. Essa sentença, então, é verdadeira. O resultado dessa expressão dá esse resultado. Então, a 2 é verdadeira. Bom, então a gente já consegue ver que é a alternativa B, né? Porque nas outras não tem aqui o item 2. Como a 1 é falsa, não pode ser a D, nem a E, nem a A. Só pode ser a B. Mas nós vamos resolver o item 3 para vocês verem também que ela é falsa. Então, ele tá falando aqui, ó, que 2 elevado à quarta elevado a meio é 2 raiz de 2. Será? Será mesmo? Vamos ver. O que a gente tem aqui? Uma potência de uma potência. Quando a gente tem potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Então, vai ficar, multiplicando os expoentes, ó, 4 que multiplica meio é 4 sobre 2. 4 sobre 2 é 2. Então, aqui vai ficar o quê? 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 4. 4 é diferente de 2 raiz de 2. Então, essa sentença é falsa, certo? O nosso aulão chegou ao fim, eu espero que vocês tenham gostado. Essa parceria, eu gostaria de agradecer ao professor Esdras pelo convite. Eu tenho certeza que é a primeira de muitas que vão vir, tá certo? Se você gostou, clique em gostei, comenta, compartilha com seus amigos, se inscreva no nosso canal, tá bom? O canal do professor Deguste Matemática. E até a próxima, pessoal. Tchau!